Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma análise, comentar também e resolver a prova de ontem da segunda fase do 36º Exame de Ordem Direito do Trabalho. Bom, hoje mais cedo acabei fazendo aqui uma live no YouTube, só que, meu amigo do céu, o áudio ficou horroroso, foi um desastre. Eu só fui ver isso depois que eu finalizei. Então creio que tenha sido uma tortura aí no ouvido de muitos, né? Então já peço desculpas aí de imediato. De início, tive que apagar o vídeo e vamos gravar aqui um novo agora para vocês. Bom, sobre a prova de ontem, na minha opinião, o nível de complexidade da peça processual foi alto, foi uma dada de segurança, que foi uma surpresa para muita gente. Já os fundamentos, tanto da peça quanto das questões discursivas, para mim ali já foi um nível mais ok. Foi bem tranquilo, nível de fácil acesso e localização na sua CLT. Até porque o fundamento utilizado lá no mandato de segurança é um tema já muito batido pela banca FGV, que seria, tá, sobre a ilegalidade de uma exigência de um depósito prévio para custeio de honorários periciais. Tudo bem. Bom, dito isso, essa introdução, vamos resolver aqui as questões? Vamos lá então. Já deixei separado aqui em marcado alguns pontos importantes do enunciado. Vamos lá. Evelyn Calabresa ajuizou uma reclamação trabalhista contra a Sociedade Empresária Pizzaria Chapa Quente Limitada em 30 de janeiro de 2022, em que lá requereu o pagamento do adicional de insalubridade. Então já temos reclamação trabalhista, que é a petição inicial. Evelyn explicou na petição inicial que trabalhou como cozinheira e de 12 de julho de 2019 a 5 de outubro de 2021. Não temos prescrição aqui então, tá? Que esteve submetida a calor excessivo e que não recebeu equipamento de proteção individual. Devidamente citada, a sociedade empresária apresentou contestação. Olha só, então temos reclamação trabalhista e contestação. Qual que é o próximo ato? Uma decisão, certo? Então estamos diante de um possível recurso. Então estamos da parte de recursos trabalhistas, beleza? Tá bom. Em audiência, não houve acordo. E então o juiz, com base no artigo 195, parágrafo 2º da CLT, determinou de ofício a realização de perícia de prova pericial, apresentando um único quesito, que é o seguinte: diga o perito se havia agente insalubre no local de trabalho de Evelyn e, em caso positivo, em qual grau. Além disso, o magistrado proibiu a apresentação de quesitos e assistentes técnicos pelas partes e ainda nomeou um perito de sua confiança, fixou os honorários periciais em R$ 4.000, determinou que a empresa antecipasse a quantia em 10 dias sob pena de execução forçada e que a prova técnica somente tivesse início após o depósito, ou seja, condicionou a produção da prova pericial ao pagamento dos honorários periciais de forma prévia. A sociedade empresária protestou contra a decisão, ponderando que ela violaria normas jurídicas, mas o juiz consignou o protesto na ata e manteve a decisão intacta, ou seja, não houve alteração. Ainda na audiência, o titular da sociedade empresária pediu a palavra e, aflito, explicou que seu negócio ainda sofria o efeito da pandemia e que, se precisasse dispor dos R$ 4.000 determinados pelo juiz, não teria como fechar a folha de pagamento dos funcionários daquele mês. Olha só o que o exercício está te falando. Está te falando que tem um prejuízo para a parte. Então, se tem um prejuízo severo para a parte, é muito provável que você vai ter que pedir uma tutela provisória ou uma liminar. Beleza? Sobre tutela provisória, liminar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu também tá no card para que você possa assistir depois os vídeos relacionados sobre quando que você deve pedir uma tutela provisória e também a diferença de tutela antecipada para uma cautelar. Beleza? Bom, sabe-se que a reclamação trabalhista em questão tramita perante o 80ª Vara do Trabalho de Criciúma, Santa Catarina, sob o número tal, e que a audiência em questão ocorreu há uma semana. Tá, então assim encerrou o exercício. Então qual que é o último momento processual? Uma decisão proferida pelo magistrado, que é a seguinte: da antecipação do pagamento dos honorários periciais, condicionar a prova pericial sob este pagamento, proibição das partes de indicar assistente técnico e de apresentar quesitos. Aí eu te pergunto, essa decisão, ela é uma sentença? Ela põe um fim ao processo? Houve análise do conjunto probatório? Então,
Neste caso, no exercício não falou nada sobre pedidos julgados parcialmente, ou julgados procedentes, ou julgados improcedentes. Não falou nada disso. Então se trata de uma decisão que resolve uma questão incidental. E uma decisão que resolve uma questão incidental é uma decisão interlocutória. E da decisão interlocutória cabe qual recurso no processo do trabalho? É isso mesmo, em regra nenhum, porque por conta do princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mas temos aqui algumas exceções. Vamos dar uma olhada aqui na resolução do exercício. Assim, uma forma de resolver, que eu acho muito boa, que inclusive aqueles que estudaram comigo, que eu já sugeri também fazer, que é o seguinte: você utilizar a sua peça de rascunho para indicar lá quais são os dispositivos que você vai utilizar na sua peça processual. Tanto para fundamentar a sua peça, como também na parte do mérito e dos pedidos e por aí vai. Beleza? Então, começando com as hipóteses de cabimento do mandado de segurança. Qual que é o fundamento da sua peça? Se você for ver lá, está previsto lá na Lei 12.016 de 2009, tá? Sobre o mandado de segurança, e também o artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal, diz que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Viu que se trata de um ato praticado pelo juiz do trabalho, é uma autoridade pública. De acordo também lá no artigo 114, inciso 4º da Constituição, diz que compete à Justiça do Trabalho, processar e julgar, os mandados de segurança quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Vê que o objeto da questão reside na questão do adicional de insalubridade, certo? Que foi por isso que é o objeto que foi designado a perícia. E o adicional de insalubridade é uma verba trabalhista, logo está sujeita à jurisdição da Justiça do Trabalho. E também a OJ 98 da SDI 2 do TST diz que é ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, sendo cabível o mandado de segurança visando a realização de perícia. Beleza, vimos então a hipótese de cabimento para fundamentar a sua peça. Vamos agora ver os pedidos e o seu mérito. Sobre perícia, vi que foi proibido a apresentação de quesitos e de indicação de assistente técnico, que, na minha opinião, tem como efeito violação ao devido processo legal e à ampla defesa e contraditório. Pelo seguinte, a parte ela tem o direito de indicar o assistente técnico e também de elaborar os seus quesitos. Ela é o seu direito, onde, mediante os seus quesitos, então com o assistente técnico, pode vir a surgir um laudo pericial que lhe é favorável. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Exatamente. Quais são os meios e recursos, neste momento, que é inerente à parte reclamada? Apresentar um assistente técnico, apresentar os seus quesitos, e também se trata de do devido processo legal por conta das fases e etapas processuais, que é um meio garantido para as partes. Deve obedecer todas essas etapas e fases processuais. Inclusive, que lhe seja assegurado o regular exercício da sua defesa. Então, para mim, tem violação ao devido processo legal e ampla defesa e contraditório. Olha o que diz a súmula 341 do TST, que a indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder depois pelos seus respectivos honorários. Ou seja, é uma faculdade da parte. Outra coisa, se você for lá no índice remissivo, lá da sua CLT, e ver parte de perícia, vai ver que lá fala sobre o artigo 465 do CPC. Olha só, que lá no parágrafo 1º, inciso 2º e 3º, diz que incumbe às partes indicar o assistente técnico e também de apresentar os quesitos, ou seja, é um direito da parte de se utilizar desse meio de defesa. É um direito constitucionalmente assegurado para as partes. Beleza! Além disso, sobre a exigência do depósito prévio de honorários periciais, temos o artigo 790b e o parágrafo 3º da CLT. O que diz o seguinte: o juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias. Além disso, o próprio caput desse artigo informa que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários é da parte sucumbente. A parte ela é sucumbente naquilo que ela perde, naquilo que ela é vencida. Isso quer dizer o seguinte, que o juiz, na análise do conjunto probatório
ele vai sentenciar. E se lá constatar, de fato, que é uma atividade insalubre e condenar reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade, aí sim ela é sucumbente neste pedido e deve arcar com o pagamento dos honorários periciais. Mas não se trata de uma sentença, e sim de uma decisão interlocutória. Logo, ela não é sucumbente. Beleza? Avançando aqui. Sobre a informação do titular da reclamada de que não teria como fechar a folha de pagamento dos funcionários naquele mês. Aqui estamos diante de uma liminar que está previsto lá no artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016 de 2009, que você deve apresentar a relevância do fundamento e também o risco da ineficácia da medida. Mostrar lá o prejuízo severo que a reclamada vai sofrer, tá? Com essa determinação de pagamento prévio dos honorários periciais. Beleza. Você já separou todos os dispositivos, tá, para fundamentar sua peça, agora vamos elaborá-la. E a peça ela se inicia com um endereçamento. E qual é o juízo competente para processar e julgar este mandado de segurança? Bom, eu elaborei aqui uma tabela, tá, que mostra que vai de acordo com a autoridade coatora. Se a autoridade coatora for um auditor fiscal, um superintendente regional do trabalho, um membro do Ministério Público, o juízo competente é a vara do trabalho, ou seja, é o juiz. Já se a autoridade coatora for um juiz, é o TRT quem vai julgar o mandado de segurança. Se a autoridade coatora for o TRT, é o próprio TRT que vai julgar o mandado de segurança. E se a autoridade coatora for o TST, é o próprio TST quem vai julgar a autoridade coatora. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos começar então a elaborar a peça processual. Tá aqui, Egrégio Tribunal Regional da 4ª Região. Na verdade, Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, faltou essa informação. E como é que eu sei que é a 4ª Região? Se você for olhar lá no artigo 674 da CLT, dispõe qual é a região de acordo com o Estado. E como o Estado é Santa Catarina, é a 4ª Região. E aqui vamos para aquele texto padrão que você já conhece. Indicar o nome da parte, qualificação e endereços completos, vem respeitosamente. É esse texto que você já conhece. E fundamentar sua peça, que é o artigo 5º, inciso 59, artigo 114, inciso 4º, os dois da Constituição Federal, e também o artigo 1º da Lei 12.016 de 2009. Impetrar, o verbo é esse, impetrar, mandado de segurança com pedido de liminar. Contra ato do juiz na 80ª Vara do Trabalho de Criciúma, Santa Catarina, proferida nos autos da reclamação trabalhista número tal, em que figura no polo ativo Evelyn Calabresa, qualificação e endereço completos pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. Passemos agora ao próximo passo da sua peça. Você vai falar dos fatos, do cabimento do mandado de segurança, da tempestividade e depois o mérito. Vamos lá. Fato. Diante do pedido do pagamento de adicional de insalubridade realizada pela obreira, parte autora nos autos da reclamação trabalhista, número tal, aquele juízo, em audiência, determinou de ofício a realização de prova pericial, com proibição de apresentação de quesitos e assistentes técnicos pelas partes, e na mesma oportunidade, fixou os honorários periciais em R$ 4.000, com determinação para que a impetrante antecipasse a quantia em 10 dias, sob pena de execução forçada que a prova técnica somente tivesse início após o depósito. Beleza. Saliente-se que a impetrante registrou o devido protesto que fora registrado na ata de audiência. Esses são os fatos. Vamos avançando. Cabimento. Verificado que o ato coator se trata de uma decisão interlocutória, é cabível mandado de segurança para combater decisão que determina, faltou D, que determina a antecipação do pagamento dos honorários periciais para a realização da perícia, nos termos da OJ 98, da SDI 2 do TST. Assim, patente o cabimento. Da tempestividade, de acordo com o artigo 23 da Lei nº 12.016 de 2009, o direito de requerer mandado de segurança ele se extingue quando decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Como se observa, o ato coator ocorreu uma semana anterior à apresentação da presente medida, o que se verifica observado o prazo de 120 dias mencionado. Logo, o presente tempestivo, o presente mandado de segurança. Então, falamos do fato, cabimento e tempestividade. Agora vamos para o mérito, que é a violação do direito líquido e certo da reclamada. Vamos lá? E aqui separei o tópico desse jeito, da antecipação de pagamento de honorários periciais e também da ilegal proibição de apresentação de quesitos e assistentes técnicos. Aí vamos lá. Como mencionado, em que pese protestado pela impetrante, a autoridade coatora determinou a antecipação do pagamento de honorários periciais
sob pena de execução forçada. E ainda, que tal prova técnica somente teria início após o depósito determinado, ou seja, condicionou a produção da prova pericial ao pagamento prévio dos honorários periciais. Aí, de acordo com o artigo 790-B da CLT, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na demanda que exigiu a realização da perícia. Ainda, de acordo com o parágrafo 3º, o juízo não poderá exigir o adiantamento de valores para a realização de perícia. Saliente-se que, de acordo com a J98 da SDI 2 do TST, é ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, sendo cabível, então, o mandado de segurança. Legal. Dessa forma, tem-se que é ilegal a exigência do depósito prévio referente ao pagamento de honorários periciais, determinado pela autoridade coatora, bem como de que tal pagamento deve ocorrer apenas após verificado a parte sucumbente referente a pedido que exigiu a produção de prova pericial, ou seja, após a aprovação da sentença. Além disso, verifica-se também que a autoridade coatora determinou de ofício a realização da prova pericial com proibição de apresentação de quesitos e assistentes técnicos pelas partes. De acordo com o artigo 465, parágrafo 1º, inciso 2º e 3º do CPC, incumbe às partes indicar o assistente técnico e também apresentar os quesitos. Além disso, é uma faculdade da parte indicar o assistente técnico com base na súmula 341 do TST. Saliente-se que a apresentação desses quesitos e também da indicação do assistente técnico se trata de regular exercício de defesa da impetrante, que é um direito constitucionalmente assegurado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Ainda, de acordo com o artigo 5º, inciso 54 da Constituição, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Desta forma, a autoridade coatora ceifou o direito de defesa da impetrante e, a um só tempo, violou o princípio da ampla defesa do contraditório e do devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição Federal. Quase que não sai. Então assim, agora você indicou os pedidos, você indicou o fato, fundamento, agora você vai concluir esse tópico. Aqui você vai fazer o pedido, que é o seguinte: você vai requerer a concessão da segurança para suspender o ato praticado pelo juiz nos autos daquela reclamação trabalhista e indicar qual que é o ato que foi praticado. Beleza? Então aqui você pede a concessão da segurança para suspender aquele ato. Legal? Agora vamos para liminar. De acordo com o artigo 7º, inciso 3º da Lei 2016 de 2009, os requisitos para o acolhimento da segurança liminarmente são a relevância do fundamento e o risco de ineficácia da medida. Aqui você mostra lá de acordo com o exercício, inclusive que ficou registrado em ata, né? E que foi mostrado para você no enunciado, que a exigência desse depósito prévio vai trazer severos prejuízos para a reclamada, na medida que ela vai ficar impossibilitada de arcar com a folha de pagamento dos funcionários naquele mês. Então você vai pedir a concessão da liminar para que seja determinada a imediata suspensão deste ato coator. Beleza? Bom, falamos agora de fato, cabimento, tempestividade, do mérito, da liminar. Agora vamos para os requerimentos finais. E aqui eu acho que muitos podem ter deixado, né, de indicar algum ponto aqui dessa parte dos requerimentos finais. Enfim, vamos lá. Diante disposto, requer a concessão de liminar para que seja determinada a imediata suspensão do ato coator. Você vai requerer a notificação da autoridade coatora para prestar informações, a intimação da reclamante, lá da reclamação trabalhista, para figurar no polo passivo aqui do mandado de segurança como litisconsorte passivo, a intimação do Ministério Público do Trabalho para se manifestar no prazo de 10 dias, a intimação do advogado-geral da União para que tenha ciência da existência desse mandado de segurança. Tudo aqui, eu estou deixando todos os dispositivos para você dar uma olhada lá depois, tá bom? Você mostrar também que as provas pré-constituídas desses fatos que você apresenta, que asseguram o direito líquido e certo, elas estão anexas. E você falar qual que é. No caso, é a ata da audiência realizada naquela reclamação trabalhista. Por fim, você pede a concessão da segurança em definitivo, mediante confirmação dos termos da liminar pleiteada. Atribui-se à causa o valor de R$4.000, que é o valor lá dos honorários periciais que foram fixados pelo juiz. Beleza? Nesses termos, pede deferimento
Local, data, advogado, OAB. Bom, pessoal, essa é a peça processual. Sim, é um nível mais complexo, exigiu bastante de vocês, é uma peça que pegou todo mundo de surpresa, então pode ser que muitos não tenham lembrado de como elaborá-la de uma forma completa, mas não perca as esperanças, tá bom? Vamos lá. Se você conseguir botar os pontos aqui, conseguir indicar o fundamento, você vai ter pontuado. E vamos lá. Vamos ver agora as questões discursivas? Na questão 1, Napoleão, ele é bancário e ele estava desempregado. Recentemente ele foi contratado como caixa pelo Banco Nosso Dinheiro, com a salário de 4.000, mais uma gratificação fixa de R$ 1.000 para remunerar 2 horas extras diárias de trabalho. Olha só, esse primeiro parágrafo ele já é muito importante. O que ele está te falando? Que o Napoleão estava desempregado. Só que recentemente ele foi contratado para trabalhar com salário fixo e ainda uma gratificação para realizar as horas extras. Aí eu te pergunto, foi uma condição apresentada pelo banco, para ele já fazer isso de uma forma prévia. Aqui estamos diante de uma pré-contratação para mostrar a questão de horas extras. Aí eu te pergunto, o banco pode ou não fazer isso? Já vamos ver. Napoleão, no curso do contrato de trabalho, em 21 de fevereiro de 2020, ajuizou uma ação trabalhista em face do banco. Na audiência, o banco foi representado por preposto não empregado, tendo sido requerido pela parte autora a confissão da parte ré. Bom, na letra B já fala do preposto, né? Aqui na audiência da ação trabalhista, como advogado da ré, qual tese jurídica você sustentaria para rechaçar o requerimento da parte autora de confissão em razão do preposto não ser empregado? Bom, aqui você já sabe, não vamos nem perder muito tempo, que preposto não precisa ser empregado na empresa, basta que tenha conhecimento dos fatos. Legal? Agora a letra A, que vai exigir um pouco de interpretação aqui. Que implicações jurídicas de caráter de direito material do trabalho... Deixa eu fechar a janela aqui, rapidão. Bom, tá muito barulhento lá fora, né? Bom, vamos lá. Letra A. Que implicações jurídicas de caráter de direito material do trabalho decorrem do contrato de trabalho entre o banco e Napoleão, no que se concerne ao pagamento de horas extras? Foi aquilo que eu falei. Quando ele foi contratado, que foi apresentada essa condição, não foi? De ele receber um salário fixo e também de uma gratificação para fazer hora extra. Não foi feito isso depois. Por exemplo, ele não foi contratado e depois de um tempo trabalhando como caixa, recebendo R$ 4.000, e aí que foi elaborado um acordo para fazer hora extra. Não, já foi feito isso antes da sua, foi na sua contratação que foi feita essa condição. Agora vamos dar uma olhada na resposta. Lá na súmula 199 do TST, inciso 1º, diz que a contratação desse serviço suplementar na admissão do trabalhador bancário ela é nula, sendo devida às horas extras. Então você vai falar exatamente isso, que essa contratação é nula e é devida às horas extras ao trabalhador. Beleza? E o artigo 843, parágrafo 1º e 3º da CLT, lá na letra B, que mostra que o preposto não precisa ser empregado da empresa. Basta que tenha conhecimento dos fatos. Legal? Vamos avançando aqui para o segundo exercício. Marcelo Pereira, residente domiciliado em Vitória, trabalhou na sociedade empresária Caminhos Futuros Limitadas, situada em Vitória, como auxiliar de departamento pessoal, composto inicialmente por 3 pessoas: João, colega que fazia o mesmo serviço, Lúcio, que é o gerente, e ele mesmo, Marcelo. Durante o contrato de trabalho, Lúcio foi dispensado. Lúcio é gerente. Somente 6 meses depois, outro gerente foi contratado. Neste período de ausência do gerente específico, as funções do cargo ficaram sendo desempenhadas por Marcelo. Aqui o exercício já está deixando claro para você que vai tratar da substituição do empregado, né? Após a dispensa de Marcelo, outro gerente foi contratado. Após ser dispensado, Marcelo contratou o advogado de São Paulo, no qual ajuizou reclamação trabalhista que foi distribuída a uma das varas de trabalho de São Paulo, requerendo que fossem pagas as diferenças salariais entre o seu salário e do gerente. Foi exatamente isso. No período de 6 meses, por haver permanecido no lugar do gerente Lúcio. A fim de rebater o pedido de Marcelo, qual é a tese jurídica a ser desenvolvida? Olha só, tratando de substituição do trabalhador, como é que funciona? Se trata de uma vacância de um cargo em definitivo, não é devido o mesmo salário para aquela pessoa que está substituindo o cara que trabalhou lá anteriormente. Beleza? Então, como estamos diante aqui de que o Lúcio, que foi gerente, ele foi demitido e somente 6 meses depois é que foi contratada uma outra pessoa, este cargo estava vago em definitivo.
Então não é devido o mesmo salário para Marcelo. Beleza? Outra coisa, considerando os interesses do seu cliente, sendo que a sociedade empresária foi citada na data de hoje e a audiência ocorrerá daqui 60 dias, qual que é a medida jurídica que deve ser apresentada de imediato a fim de evitar o deslocamento para São Paulo? Pois é, olha só, isso aqui já me chamou atenção no começo do exercício também. O Marcelo, ele trabalhou em Vitória. É lá que é o local da prestação dos serviços. Só que a reclamação trabalhista ela foi proposta em São Paulo. E a advogada da parte reclamada, o que ele pode fazer para demonstrar que o juízo de São Paulo ele é incompetente para julgar essa reclamação, que deve ser, na verdade, o juízo de Vitória. Estamos tratando de uma competência territorial. Então, o que a parte reclamada deve fazer? Apresentar a exceção de incompetência. Beleza? Vamos ver as respostas aqui? Letra A, da questão da substituição, súmula 159, inciso 2º, diz que vaga o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor. É isso que você vai fundamentar, que ele não tem, não tem direito ao mesmo salário, beleza? E também, na letra B, exceção de incompetência, artigo 800 da CLT. Legal, vamos avançando aqui, questão de número 3. Em sede de reclamação trabalhista na qual você defende os interesses da sociedade empresária, a sua cliente foi condenada em primeira instância a indenizar o autor da ação por danos morais em decorrência de exploração de imagem, pois o uniforme estampava logomarcas de fornecedores da empregadora. A ação foi ajuizada em 31 de abril de 2022 e o contrato de trabalho de 7 de julho de 2018 a 20 de dezembro de 2021. Não temos prescrição aqui. Você apresentou o recurso pertinente no 9º dia útil, olha só, intempestivo, após a publicação da sentença. Porém, este teve seguimento negado sob a alegação de intempestividade. Ocorre que o recurso ele era tempestivo, pois o último dia do prazo foi feriado nacional, o que não foi observado pelo juízo de origem. O recurso ele foi negado o seguimento. Qual que é o recurso cabível? Você já sabe, não preciso nem falar. Então vamos lá para a letra A. Qual que é a tese jurídica a ser sustentada acerca da improcedência do pedido de indenização por dano moral? Deixa eu ver aqui. Então, a empresa, né? No caso, o empregador, ele pode dispor, regular, enfim, sobre a vestimenta, inclusive indicar lá as logomarcas de empresas, ou então de fornecedores da empregadora? Vamos ver. E qual que é a medida processual a ser adotada de modo a fazer com que o recurso pertinente seja conhecido e julgado? Bom, da decisão que nega seguimento, agrava instrumento, né? Vamos ver as respostas? Vem cá. Artigo 456-A da CLT diz que cabe ao empregador definir o padrão de investimento no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. É isso que você vai fundamentar. A empresa pode fazer isso, logo não é devido à indenização por danos morais. Beleza? E letra B, agrava instrumento. Lá no gabarito eu falo da possibilidade de embargos de declaração, e acredito que seja por conta disso. Quando você for olhar aqui na parte final do enunciado, ele fala que ocorre que o recurso era tempestivo, pois o último dia do prazo foi um feriado nacional, o que não foi observado pelo juízo de origem. Então se trata de uma omissão, tá bom? Mas se você botou um dos dois, de acordo com o gabarito, você acertou. Mas eu colocaria de imediato a agrava de instrumento mesmo. Questão de número 4. Em sede de convenção coletiva, as categorias profissional e econômica fixaram cláusula que prevê direito à garantia de emprego quando o empregado completasse 20 anos na empresa e estivesse a 1 ano de se aposentar pelo INSS. Legal. A vigência desta norma foi fixada em 2 anos, tendo durado de 2019 a 2021. Decorrido este prazo e sem que outra convenção coletiva tenha sobrevindo, o empregado foi dispensado na referida condição. E vai falar aqui certeza que vai falar de ultratividade. Sendo assim, foi ajuizada uma reclamação trabalhista pleiteando os benefícios da cláusula, aduzindo que esta permaneceria íntegra com seus efeitos até que outra convenção coletiva substituísse ou revogasse. Aqui é justamente tratando da ultratividade das normas coletivas, que é vedado. Então, letra A. Qual tese jurídica deverá desenvolver a fim de afastar o pedido do autor? Exatamente isso. Vedação à ultratividade das normas coletivas. Admitindo que a ação teve pedido julgado improcedente de primeiro grau, ou seja, sentença, mas em sede de acórdão,
No Tribunal Regional, a decisão que lhe era favorável foi revertida, ou seja, acórdão proferido pelo TRT. Considerando que a publicação da decisão deu-se na data de hoje e não contém vícios processuais, ou seja, não se trata de embargo de declaração, qual medida processual será adotada? Vamos lá? Bom, é uma sentença, né? Da sentença cabe recurso ordinário ao TRT. Que foi o que aconteceu? O TRT proferiu um acórdão. Então, qual é o recurso cabível? Recurso de revista para o TST. Vamos dar uma olhada aqui nas respostas. Artigo 614, parágrafo 3º, não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo superior a 2 anos, sendo vedada a outra atividade, assim afastar a pretensão do trabalhador. E letra B, recurso de revista, artigo 896 da CLT. Beleza, pessoal? Bom, para finalizar aqui, como disse, na minha opinião, o nível de complexidade das questões, dos fundamentos que você foi utilizar, tanto na sua peça processual quanto nas questões discursivas, foi um nível de complexidade, ok, não achei nada demais, assim, muito alto, não. Agora, a elaboração do mandado de segurança, a peça que foi pega de surpresa para todo mundo aí, porque foi a primeira vez que foi cobrada pela banca, pelo menos em direito do trabalho, sim, aí sim exigiu muito de vocês. E se você identificou o mandado de segurança, meus parabéns. Tá? Meus parabéns, você é uma pessoa muito bem preparada, estudou bastante e está muito bem preparada aí no mundo jurídico. Mas você, que não indicou todos os pontos, indicou apenas alguns, não perca as esperanças, tá bom? Vamos torcer aqui para a sua aprovação, a sua tão merecida aprovação, para que você obtenha a sua nota necessária para assim ser aprovado ou aprovada. Beleza? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de um vídeo que eu fiz um tempo atrás, que trata justamente do mandado de segurança, que foi a peça que caiu ontem, na prova de ontem, que é justamente o mesmo tema, da antecipação do pagamento de honorários periciais. Além disso, vou deixar também na descrição uns vídeos sobre tutela provisória, tutela antecipada e cautelar. Beleza? Bom, pessoal, se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo com o maior prazer. E fala aqui pra mim, tá? Se você conseguiu identificar a peça processual. Inclusive, se você assistiu esse meu vídeo de mandado de segurança e se te ajudou no dia da prova. Tá bom? É isso aí, pessoal. Bons estudos a todos. Aproveite agora. Desejo a todos uma boa semana. Descanse e vida que segue. Vamos nessa, né? Bons estudos a todos. Vejo vocês num próximo vídeo. Valeu!